Em Tadanoyusha, todos nós sabemos que dentre os 4 heróis lendários, apenas o Naofumi presta mesmo. Os outros não prestam nada. Bom, pelo menos isso é no começo da obra, né? Um é um pervertido mulherengo, o outro é um metido a herói da justiça que só faz merda, e o outro acha que parecer legal é a coisa mais legal no mundo. E por fim, os 3 nem conseguem usar suas armas em potencial máximo por causa disso. Mas o que acontece com eles? Eles continuam se safando das coisas, as coisas deram errado para eles, e é isso que eu vou te responder agora. E aproveita que você aqui, se inscreva, se não for inscrito ainda, ativa o sininho para não perder nenhuma edição ou lançamento daquele tapa no dedão. Tô contando com o seu like aqui para ajudar o vídeo, vire membro se você puder e me siga nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que eu posto e dar aquela interação marota entre a gente. E antes de falar deles, eu preciso dar um background, certo? Ou seja, o desfecho, esse desfecho, né, que não é bem um desfecho, fecho mesmo, mas é o que acontece com eles depois do anime, vai acontecer na próxima temporada, eu acho. Não na próxima, vai acontecer talvez em uma terceira temporada. Que na próxima temporada nós vamos ser apresentados a Tartaruga Espiritual. E é na luta dela onde tudo começa. Eles vão lutar contra a Tartaruga Espiritual e depois que acabar todo esse rolê da Tartaruga, eles vão começar esses desfechos que eu estou falando, né? No caso não é desfecho, é mais a história deles pós-Tartaruga. E eu também vou falar sobre cada um separadamente, então vamos começar com o herói da espada, Ren. E o Ren e o seu grupo, bom, depois que eles perceberam o caos que estava sendo feito pela Tartaruga, eles foram até ela em um ataque suicida, onde todo o seu grupo foi massacrado pela Tartaruga e ele ainda acabou sendo aprisionado por Kyo Echidna. Eu não consigo falar esses nomes, cara, é sério, Echidna, sei lá. E bom, pra quem não conhece, ele é o herói vassalo do livro na dimensão da Glass. E aí o Kyo usou ele como cobaia e experimentos para duplicar armas lendárias. Mas claro, depois disso ele voltou lá pro mundo dele e o Ren foi liberto pelo Naofumi. E aí depois disso ele foi pro hospital, né, ficou dormindo lá, e aí quando ele acordou no hospital, ele fugiu de lá e começou a trabalhar como um caçador de recompensas meio que foragido, né, tipo, as pessoas estavam atrás dele e ele estava lá trabalhando como um caçador. E isso tudo foi acontecendo, continuou acontecendo, até que a Malte foi até ele. E aí ela chegou lá e contou um monte de mentiras sobre o Motoyasu, e aí foi fazendo a cabeça dele como sempre, né, porque essa mina tem um dom para manipular pessoas. E no fim, o Ren confiou na Malte e fugiu com ela e com a Leste. E aí depois disso, a Malte roubou todos os pertences dele e fugiu, porque não era ele que eles estavam tentando enganar. Não é que não era ele, só que ele não se encaixava para o que eles queriam fazer. E aí ela abandonou ele, roubou ele e fugiu, deixando o Ren com uma enorme raiva e vontade de recuperar tudo. E por causa disso, ele desbloqueou a série da ganância de sua espada. E a série da ganância é basicamente uma forma de você ficar mais forte em troca de objetos de valor. Você colocava joias, objetos de valor, essas coisas na arma e ela te deixava mais forte. E agora o Ren, perturbado mentalmente, começou a atacar bandidos e virou um líder de bandido mó grande para que eles roubassem coisas de valor para ele poder ficar mais forte através da sua espada da série amaldiçoada. E com isso ele fica lá se fortalecendo, sabe, roubando, fortalecendo, até que ele se encontra novamente com o Naofumi e Eclair, onde nesse ponto ele foi completamente derrotado e ficou sabendo que está afligido pelas maldições das séries amaldiçoadas. E depois disso ele decidiu treinar com a Eclair para salvar o mundo que seus companheiros falecidos tanto amavam. E claro que após isso, o Ren passa um bom tempo como um companheiro do Naofumi lá, lutando ao seu lado, morando na cidade do Naofumi e se desenvolvendo como personagem e seguindo a história da trama como um personagem até que decente. Hoje em dia eu até que gosto do Ren, hoje em dia eu até que suporto ele, tá ligado? Ele virou um personagem que pra mim é bem melhor do que ele era antigamente. E seguimos para o herói do arco, Itsuki. E da mesma forma que o Ren, ele foi lá lutar contra a Tartaruga Espiritual e obviamente perdeu feio para ela. Aí ele foi lá usado como experimento, capturado, tudo mais, até que o Naofumi salvou eles foram pro hospital e tudo mais. Aí depois que ele acordou no hospital, ele viu que a sua reputação como herói tinha sido destruída e o orgulho do qual ele tinha não existia mais. Então, assim como o Ren fez, ele fugiu do hospital e começou a vagar sozinho. E aí depois disso, bom, vocês já sabem a história, né? A Malte, depois de manipular o Ren e jogar ele fora, foi até o Itsuki para, bom, brincar com seu senso de justiça e começar a manipular ele da forma mais hábil possível. Essa mina, cara, ela tem um QI gigante, velho. Se ela não fosse do mal, ela poderia ser uma pessoa gigante nesse mundo, sério. Ela podia ser outra
ter outra vida se ela quisesse. E aí ela ficou lá manipulando o Itsuki, falando coisas que ele queria ouvir, que ele precisava ouvir, de forma que ela fez ele ir para o Coliseu de Zeldipur por dinheiro para ajudar supostamente a Malt e seus capangas, enquanto na real elas estavam vivendo uma vida luxuosa lá, cometendo um monte de crime nas costas dele, e ele tava lá bancando tudo que nem um otário. E aí nesse ponto o Naofumi, o Ren e a Risha, que estavam em Zeldipur para fazer outras coisas, tentaram falar com ele depois que eles encontraram ele, mas ali eles não conseguiram, obviamente. E isso se seguiu com uma luta do Itsuki contra a Risha, onde ela facilmente ganha dele, mas não era fácil assim, né? Porque o Itsuki já estava sob efeito da série amaldiçoada do orgulho, e por causa disso ele queria fazer todo mundo entender o ponto de vista dele com as suas flechas de lavagem cerebral. Sim, a flecha dele era realmente meio perigosa, né? A lavagem cerebral é um bagulho desequilibradaço. E com isso ele tentou matar a Risha, né? Mas depois ela, claro, ganha dele de novo e diz que a justiça dele é totalmente errada, que o cara tá louco. E aí depois que o Itsuki é derrotado, para o nosso desprazer e surpresa de ninguém, é revelado que a Malt e seus capangas deixaram o Itsuki para trás com uma enorme dívida, e tudo que eles fizeram lá luxuosamente em cima do esforço dele, não ajudavam ninguém, na verdade ele estava sendo só um peão para um monte de crime que eles faziam. E com isso o Itsuki sentiu os efeitos colaterais da série do orgulho, então assim ele passou a não ter nenhum senso de identidade e vontade, passando a ficar vazio e fazer tudo que pedissem a ele. E ele se mantém assim com uma casca vazia e sendo cuidado pela Risha até no volume 17, onde a maldição é suspensa e ele volta a si mesmo, inclusive até ficar com a Risha, por ele estar interessado nela, né? O cara realmente conseguiu um jackpot ali. Porra. E por fim, o menos preferido, né? Meu Deus do céu. Vamos falar sobre o herói da lança, Motoyasu. E assim como os outros, também teve todo aquele rolê lá de tartaruga espiritual, o cobaia, fugir do hospital por vergonha. E aí, bom, ele fugiu do hospital em vergonha e ficou semanas lá vagando, fazendo as coisas dele, até que ele decidiu ir atrás dos membros do seu grupo para se reunir novamente e começar a fazer aventuras de novo. Até que ele descobre uma que está vivendo uma vida tranquila, e então ele vai atrás da Malt. Aí que começa a merda. Ele vai atrás da Malt e vê ela enganando o Ren, falando um monte de coisa ruim sobre ele e tudo mais. E isso faz ele cair em uma depressão profunda, e isso desbloqueou a série da luxúria. E agora, sabendo que foi traído e rejeitado, além claro de usado por suas ex-companheiras, o Motoyasu perdeu toda a motivação que ele tinha, ao ponto de que ninguém conseguia animar ele, e até mesmo a Philo tentou, a Philo conseguiu no fim, né, só que ela ficou tentando muito, cara, até conseguir fazer esse cara desabafar com lágrimas. O cara tava no fundo do poço mesmo por causa disso. É isso aí que dá esse mulherinho, tá, pessoal? Aí, ó, toma de lição pra sua vida. E aí depois disso que a Philo ajudou ele, né, a melhorar um pouquinho, acontece que ele ficou obcecado pela Philo e passou a ver as mulheres não filoliais como porcos e imundos. Sim, ele começou a odiar completamente as mulheres e amar filoliais. É, cara, tem coisas muito erradas com o Motoyasu. Eu já falei isso 20 vezes, mas eu continuo falando isso. E aí agora que ele ficou obcecadaço por filoliais, ele lembrou de como Naofumi criou a Philo e comprou alguns ovos de filolial para começar a criar filoliais consigo, ao ponto de que até mesmo Naofumi e a Philo tiveram que fugir dele, porque, mano, o cara tava realmente estranho, tá ligado? Estranho. E aí depois disso, todo mundo passa seguindo seu caminho e ele começou a ficar mais forte junto da sua lança da série da luxúria. E ele saiu pro mundo, né? Primeiro ele tentou perseguir o Ren pra ajudar o Naofumi a fazer suas coisas. Depois disso ele foi fazer suas coisas também, cuidou dos filoliais, levantou uma horda de filoliais, o cara quase foi um exército de filoliais, e até mesmo começou uma corrida de rua de filoliais. O cara tava ali, ó, fazendo só investimento bom. Só faltou uma rinha de filoliais, imagina, seria da hora. E aí depois disso ele faz as coisas com o Naofumi e se aproximou do nosso herói do escudo. Até mesmo começou um tratamento para a maldição junto com os outros, né? Tipo, todos os amaldiçoados começaram a fazer um tratamentinho sobre suas séries amaldiçoadas para se livrar delas e tal, né? Então no fim, todos eles tiveram uns desenvolvimentos horríveis e, bom, tudo que aconteceu é por causa da Malt, né, cara? Não dá. Depois eu tenho que trazer um vídeo só falando sobre ela, porque mano, essa personagem eu acho incrível como ela vai lá pro fundo do poço, mas consegue se reerguer pra ferrar todo mundo de novo, cara. Eu vou contar os acontecimentos dela após anime pra vocês ficarem por dentro da situação dessa mina, velho. Porque é complicado, tio, é complicado.
E também eu acho legal que depois dos desenvolvimentos ruins que os heróis tiveram, eles começaram a se levantar pouco a pouco, tipo, eles começaram a crescer um pouco mais, né? Tipo, eu ainda não gosto tanto deles, o Ren eu até gosto um pouco, tá ligado? O Motoyasu eu acho mais engraçado e o Itsuki eu fico tipo, tá, né? Mas é legal que eles se levantaram um pouco, né? Porque eles eram ruins, aí eles caíram e agora eles são melhores do que eles eram antigamente. Então é bem legal ver esse desenvolvimento deles, mesmo que tenha sido através de muita dor e esforço. E lembrando que isso aqui não é bem um desfecho, tipo, a obra não acabou ainda, não tem como ter um desfecho se a obra não acabou. Então isso é mais como o que acontece pós-anime, no maior drama deles, né? Porque isso aqui é a maior parte de drama deles. Depois disso aqui eles aparecem aqui e ali, eles lutam, mas não é tipo a história deles. Isso aqui é o que aconteceu com eles pós-anime mesmo, tipo a história deles. Então, tá ligado? Não é um desfecho, mas aos acontecimentos deles pós-anime até o momento. E bom, eu falei um pouco aqui, eu acho que eu já terminei tudo, então eu vou me despedindo de vocês. Se inscreva se não for inscrito ainda, compartilhe o vídeo aí com seus amigos, grupos, pai, mãe, tio, tia, compartilha com todo mundo aí pra ajudar o canal a chegar a mais pessoas que vocês sabem, pra ajudar o meu trabalho. Comenta aqui nos comentários o que vocês querem ver aqui no canal e agora eu me despeço de vocês. Aquele abraço, valeu, falou, tchau.